todos. A gente é sempre uma alegria estarmos aqui. A gente já está meio abstinente, né? Todo ano uma data mais ou menos correta. Esse ano nós tivemos que fazer um atrasozinho de 3 meses na nossa vida. Nós estamos agradecendo aos irmãos da Aliança Municipal Espírita pelo convite de participarmos dessa semana e de podermos refletir sobre mais uma das curas de Jesus. Eu gostaria de pedir a vocês a licença, a permissão de iniciarmos lendo para todos nós o texto do evangelista Marcos, que narra a passagem para a qual nós fomos convidados a falar, que é apresentada segundo vários autores com o título A Cura do Jovem Lunático, e na versão do Dr. Haroldo Dutra para o Conselho Espírita Internacional, ele intitula O Endemoniado Epilético. Está no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, mas também nós podemos encontrar em Mateus 17 e em Lucas, também no capítulo 9. Dirigindo-se aos outros discípulos, viram uma numerosa turba ao redor deles, e escribas debatiam com eles. Vendo-o, imediatamente toda a turma ficou pasma e, correndo para ele, saudavam-o. Perguntou-lhes: que debateis entre vós? Alguém da turma lhe respondeu: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho que tem um espírito imundo. E onde quer que o subjugue, convulsiona-o, ele espuma, ria os dentes e definha-se. Disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não foram capazes. Em resposta, diz a eles: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o para mim. E o trouxeram para ele, e ao vê-lo o espírito imediatamente o atormentou, caindo sobre a terra, rolava, espumando. Perguntou ao pai dele: há quanto tempo isso acontece? Disse-lhe: desde a infância. Muitas vezes o lançou tanto no fogo quanto na água para o destruir. Mas se podes algo, socorre-nos, compadecendo-te de nós. Disse-lhe Jesus: se o podes, todas as coisas são possíveis ao que crê. Imediatamente gritando, o pai da criancinha dizia: eu creio, socorre minha falta de fé. E Jesus, vendo a turba que se aglomerava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não mais entres nele. Gritando e contorcendo-se, muito saiu. E a criança se tornou como morto, a ponto de muitos dizerem que morreu. Mas Jesus, agarrando sua mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, seus discípulos interrogavam em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Disse-lhes: este gênero de espírito de nenhum modo pode sair, senão com oração.
Eu gostaria de iniciar falando primeiramente sobre a questão da cura e falando um pouco sobre a epilepsia numa perspectiva da doutrina espírita. É comum essa fala e essa escrita no Evangelho sobre as curas de Jesus. E nós vamos ver mais à frente que o trabalho realizado pelo Cristo era um trabalho de convite e de despertamento. Que, na verdade, nós que buscamos a cura, nós precisamos construí-la. Ela é um processo, ou seja, ela se inicia no agora e nós não temos o tempo de término para a conquista desse processo de cura. Hoje nós estamos enfermos do corpo. Amanhã podemos estar enfermos da mente. Podemos nos adoecer das diversas doenças sociais que acabam culminando com sofrimento e dor na vida das criaturas. Mas as verdadeiras doenças, elas são as doenças da alma. E essas outras doenças que nós citamos são apenas reflexo do comportamento do nosso ser, que apresenta de uma maneira mais grosseira quando no físico, ou de uma maneira mais sutil quando na mente, as verdades que nós carregamos na nossa alma. O adoecer, ele é ao mesmo tempo o resultado da nossa caminhada, às vezes, e na grande maioria das vezes, infeliz, mas é ao mesmo tempo oportunidade para nós alcançarmos a cura. A doença é o caminho da nossa cura. Talvez, nós certamente temos pessoas aqui que estão vindo assistir a palestra e talvez não tenha o conhecimento e o costume dessa percepção que o Espiritismo nos oferece. Mas a gente pode falar com tranquilidade e nós vamos explicar aqui no transcorrer da nossa conversa esse tipo de percepção, essa condição da criatura. Gostaríamos de falar também sobre a epilepsia. A expressão lunático, que nós encontramos em diversos textos e traduções do Novo Testamento, ela podia significar tanto os quadros de epilepsia quanto os quadros de loucura, e a expressão tem a ver com a lua, porque era uma crença naquele momento e naquela época que estas doenças eram provocadas pela movimentação da lua, pela sua
irradiação na terra. E por isso, então, essa expressão lunáticos. Mas o texto, especificamente, quando nós o lemos em Marcos, capítulo 9, no qual o autor é mais detalhista do que os outros autores bíblicos que falam do tema, a gente tem a clareza que nós estamos falando de um quadro de epilepsia. O relato, embora seja um relato leigo, é um relato daquilo que nós chamamos de crise convulsiva tônico-clônica, numa linguagem médica, né? Ou também o quadro de grande mal, né? E já que há outras manifestações da epilepsia que são chamados pequeno mal e nem significa, na verdade, que é menos grave que o outro fato, mas que o quadro relatado no capítulo 9 é um quadro que fala de um comprometimento de toda a criatura quando ela adoece. O corpo, ela perde a consciência, ela cai, ela repuxa, ela baba, às vezes se machuca, corta a língua, e conforme cai, esse ferimento pode ser grave e pode, inclusive, levar a criatura à morte. A epilepsia, como os quadros de loucura, dentro da história da humanidade, sempre foram associados com questões espirituais. Vários povos, de diferentes formas, associavam que os epiléticos ou eram enviados de Deus que tinham esse tipo de manifestação para chamar uma atenção, ou que eram manifestações demoníacas, onde os espíritos maus levavam a criatura a imenso sofrimento. E essas visões, elas passaram e ainda se fazem presente nos dias de hoje. Muitas pessoas associam, dentro do movimento espírita, os quadros de epilepsia com duas situações que eu gostaria de comentar. A primeira é que seriam quadros obsessivos, aonde a criatura está sob a ação de uma entidade, que leva a ter essa condução. A outra colocação, que isso seriam manifestações de uma mediunidade desequilibrada, que o indivíduo precisa desenvolver uma condição mediúnica para conseguir melhora do seu quadro. Todas duas colocações, a primeira não é totalmente verdadeira e na grande maioria errada, e a segunda, especificamente como é colocada pelas pessoas, é uma dedução errônea de certos companheiros da doutrina que associam diretamente os quadros de epilepsia com a questão da mediunidade. A epilepsia, como nós conhecemos, nas suas mais diversas manifestações,
desde a convulsão do corpo inteiro, desde os espasmos de pedaços do corpo, ou até o quadro de pequeno mal, que é o quadro de ausência, em que a pessoa está conversando e ela volta a falar e não se lembra do que aconteceu ali, ela fica parada, olhando para o mundo, não diz nada, no movimento, e quando volta, esta criatura não tem a menor ideia daquele momento que ela ficou parada ali. E às vezes pode acontecer o relaxamento dos esfíncteres e ela urinar ou defecar na roupa sem a noção do que está acontecendo. Esses quadros são quadros neurológicos. São doenças do comprometimento do cérebro, de áreas mais diversas do cérebro. E na grande maioria desses quadros, existem exames que podem ser feitos que localizam a presença dessas alterações, mostrando que é um quadro fisiológico e que precisa de cuidados neste campo. No entanto, há uma situação bastante interessante. Por volta de 20 a 30% das pessoas que têm essas convulsões, se forem submetidas a um eletroencefalograma, elas não apresentam nenhuma alteração ao exame. Mais do que isso, por volta de 20% da população chamada normal, dentro de uma estatística de avaliação em pesquisa, apresentam alterações no eletroencefalograma sem nunca terem tido uma convulsão sequer na vida. Ou seja, nós temos alguns quadros aí que nós precisamos entender melhor. Que a questão não fica clara, a parte orgânica, e que precisa ser entendida de uma maneira melhor, e que a medicina, como ela sempre faz, porque infelizmente a medicina atual, ela parte de uma concepção materialista ou uma percepção só fisiológica. Eles dão nome para essas epilepsias que não se encontram causa, chamando de idiopáticas. Ou seja, há uma causa interna no indivíduo que leva a essa situação. Mas nós encontramos na literatura espírita diversos casos narrados por diferentes autores que fazem com que a gente pense na influência dos espíritos no processo da epilepsia. É um estudo muito interessante, é um estudo que exige um maior tempo e uma maior dedicação para a compreensão. E se alguém, ou por conviver com uma pessoa portadora dessa doença, ou pelo interesse do estudo, quiser se aprofundar, nós temos um livro da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, que se chama Por que Adoecemos, onde há um capítulo especificamente falando sobre epilepsia. E lá vocês vão encontrar
as citações de diversos casos relatados pela mediunidade de médiuns respeitáveis, que nos fazem pensar em algumas questões. Primeiro, o comprometimento neurológico, ou seja, o surgimento de alterações no cérebro, denotam, segundo o que nós conseguimos entender, quadros graves de vidas passadas. Por que nós falamos isso? Nós entendemos que na vida aquilo que é mais precioso é mais protegido. Se nós, por algum motivo, passarmos mal e faltar oxigenação, o primeiro instante o oxigênio vai estar atendendo o coração e o cérebro, porque são primordiais para a vida. Em deferência dos braços, das pernas, de outros órgãos, de todas essas outras estruturas. Se isso acontece no campo fisiológico, isso também acontece na questão da ação do espírito na construção do seu corpo. Então, quando na reencarnação não é possível nascer com o cérebro sadio, é porque a situação dessa criatura já convive com erros, com dificuldades no comportamento e na atitude, a se repetirem por diversas encarnações. Então, essas criaturas são pessoas que trazem em si dificuldades na relação consigo próprio e com Deus, que se refletem, inclusive, na forma deles agirem. Muitos deles são impulsivos, muitos deles são agressivos, muitos deles têm dificuldade de relacionamento social, independente do processo da violência, mas têm posturas que fazem esse afastamento, que denotam, na nossa observação, vários fatores. A ausência do exercício do amor, revolta, orgulho, situações que são muito sérias para a nossa vida. Assim, essas pessoas já são por si antenas comprometidas pelo seu contexto emocional. E por serem pessoas difíceis, elas abrem campo para a ação de obsessores que necessariamente não provocam o quadro de epilepsia, mas que podem agravar esta situação na vida da criatura. É espírito qualquer ou são espíritos cobradores? Podem ser, geralmente são espíritos vingadores. Há um caso que nós acompanhamos durante muitos anos, de um senhor que teve as primeiras
crises convulsivas na adolescência e não na infância. E essas crises convulsivas foram associadas a que o desencadeamento delas tinham acontecido por abuso do álcool. Ele estava bebendo muito e que isso poderia ter causado essas convulsões. Mas ele passou a tomar remédio, parou de beber e as crises continuaram na vida dele. E ele tinha crises que lembram essa história. Ele tinha no corpo diversas marcas de queimadura. Parecia, que era assim que acontecia, que uma entidade, ou várias entidades, agiam sobre ele quando ele estava próximo ao fogo. Ou como uma vez ele se queimou num ferro de passar. Ele estava passando uma roupa e ele teve uma crise, e quando ele voltou, ele estava com uma queimadura séria no braço. E ele teve esse processo e os remédios não respondiam àquilo que se esperava. E ele mantinha as crises convulsivas. No grupo que nós participamos de estudos de espiritismo e psiquiatria, o grupo escolheu, naquele ano, trabalhar com pacientes epiléticos. E esse companheiro chegou a nós por indicação de um dos companheiros do grupo para tratamento. A família ficou muito sensibilizada, porque durante o período que ele esteve no tratamento, ele continuava tomando as medicações, porque a gente não trabalha tirando nenhum remédio dos pacientes que nós recebemos, mas pela primeira vez ele ficava sem as crises convulsivas. E numa das reuniões mediúnicas, apresentou-se um espírito muito revoltado com ele. E o espírito narrou-nos que ele teria sido filho dessa entidade em uma outra vida. E que esse pai era um fazendeiro muito rico. E ele, o filho, era um jovem irresponsável, de comportamento complicado, extremamente ambicioso. E ele arrumou uma forma de matar o pai para ficar com todos os bens que um dia certamente lhe iriam pertencer, porque ele era filho único, mas que ele não quis esperar. Esse homem ficou extremamente revoltado com o filho. E no mundo espiritual, na confusão dele, na busca do ódio de vingança, ele encontrou um espírito que tinha conhecimentos sobre a mecânica do cérebro, e esse espírito colocou um pedaço de uma peça, que as pessoas podem chamar do que seja, mas que o médium viu como um pedaço de uma madeira, que era uma madeira pontuda e que repetia a arma que ele usou para matar o pai. E essa madeira ficava fixada no perispírito desse indivíduo. E o espírito, quando queria, tocava aqui e desencadeava as crises convulsivas. Esse grupo, como normalmente
esse tipo de trabalho que nós realizamos, durou aproximadamente 1 ano e 6 meses. E durante esse 1 ano e 6 meses, ele não teve nenhuma conversão. Mas acontece que quando eles recebiam alta, a gente orientava que eles deveriam continuar fazendo algum trabalho espiritual, mesmo que não fosse espírita, né? Mas no caso dele específico, pelas dificuldades que ele carregava na sua história, que não era só essa história, mas essa história principal, eles sugeriram a ele que frequentasse uma casa espírita e tomasse passes semanalmente. Nós sabemos, né, que ele não fez nada disso, e 15 dias depois de ter terminado o grupo, as crises convulsivas voltaram, demonstrando para a gente a questão da influência espiritual na situação. Mas isto não é o geral. André Luiz relata em uma de suas obras a história de um rapaz, filho de um companheiro espírita, e essa história que ele narra é uma história real, acompanhada inclusive por Francisco Cândido Xavier. E esse jovem, filho de um casal espírita, ele passou desde pequeno a ter crises convulsivas. E a família, em determinado momento, dentro das dificuldades dele, buscou ajuda dentro do grupo que o Chico coordenava em Pedro Leopoldo. Esse jovem, ele foi tratado pelo Dr. Bezerra de Menezes, que afirmou para a família que para aquele caso era necessário que o nosso companheiro cuidasse de desenvolver a mediunidade, porque a sua sensibilidade mediúnica era um fator de influência nesse fato. E a família então perguntou, mas então ele não tem epilepsia? E o doutor Bezerra de Menezes disse, ele tem epilepsia. Ele não precisaria de remédio? Ele precisaria de remédio. Mas ele precisa muito mais desenvolver a mediunidade. Então eu peço que ele continue trabalhando sem remédio, porque o dia que ele abandonar a responsabilidade dele espiritual, a vida vai mostrar para ele aonde que é o caminho e a resposta das coisas. Ou seja, o abandono da criatura dentro desse aspecto da sensibilidade trazia na sua vida a manifestação de uma doença que podia ser controlada a partir do momento em que ele se dispusesse a ajudar outras criaturas e a trabalhar nesse sentido no mundo. Mas o relato do Evangelho é muito claro em nos dizer que esse jovem, que desde criança apresentava essas convulsões, estava sob a ação de um espírito. Um espírito apresentado a Jesus como um espírito mudo, e que o texto diz
que ele não seria só mudo, mas também surdo, né? Ele teria um comprometimento, que ele não falava, e o que ele provocava na criatura, no jovem, eram as crises convulsivas. Ele leva o seu filho e busca os discípulos de Jesus. Talvez porque naquele momento ele não encontrara Jesus. Todos os 3 textos, né, é muito interessante nessa questão, eles são precedidos pelo relato da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Ele não estava ali presente, por isso que o texto diz que ele vinha em direção aos outros discípulos, porque ele estava apenas com os 4 discípulos que haviam sido escolhidos, com os 3 discípulos que haviam sido escolhidos, e ele, voltando, encontrou o grupo de pessoas ao redor dos discípulos, e ainda os escribas brigando com eles, discutindo com eles alguma coisa. E ele pediu que esses discípulos oferecessem àquele jovem o alívio e a possível cura do seu quadro. E o relato é bastante claro que eles não conseguiram. Isso nos faz pensar no nosso posicionamento. Quando assumimos o lugar de estudiosos da doutrina do Cristo, em qualquer que seja a percepção dessa doutrina, e especificamente nós estamos falando aqui para nós, os espíritas, nós nos tornamos referência para as pessoas que querem a ajuda do mundo mais amplo. E será que nós estamos correspondendo a esse lugar? Será que o trabalho que nós realizamos nas nossas casas estão oferecendo às pessoas esse referencial? Porque, em vez de conseguirem curar, eles estavam debatendo com os escribas, conversando, discutindo, talvez, a questão do poder ou não do poder da cura, a questão da posição do Cristo ou da não posição do Cristo, a questão das crenças judaicas dentro da perspectiva que eles tentavam entender naquele momento. Como muitas vezes nós somos bons debatedores, estamos prontos a discutir e às vezes a falar de maneira muito bonita sobre tudo isso que nós estudamos, sem dar o resultado necessário. Pode parecer estranho, né? A gente está caminhando para esse lado, porque muita gente espera que a gente fale, né, da grandeza do ato de libertação dessa criança, né, ou desse jovem, daquele espírito. Mas mais do que isso, né, nós precisamos entender o que isso significa na nossa vida. O Evangelho de Jesus não é um texto bonito para se ler. Primeiro que nem é fácil de se ler, né? Porque é um linguajar que merece um cuidado todo especial
e um conhecimento muito maior do que às vezes nós conseguimos abarcar dentro da doutrina espírita para entendê-lo. Ele não está aqui escrito para falar para a gente que Jesus é especial. Porque ele não precisava disso, tanto que ele não perdeu tempo de escrever nada. Ele não estava preocupado se iam glorificá-lo. Tanto que ele sabia e coloca para os seus discípulos sobre o que ele iria passar. E no momento, do sofrimento, do sacrifício da cruz, em vez dele querer abrir os olhos, quem sou eu? Vocês estão se enganando, e querer se proteger, ele se volta a Deus e diz: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Então nós estamos aqui para pensar no nosso lugar, pensar na nossa postura, pensar no papel da casa espírita, do movimento espírita, mas muito mais do que isso, do espírita. Diante da busca das pessoas que estão em sofrimento e que precisam de amparo e cuidado dos nossos seres. Porque é muito decepcionante para uma criatura na sua dor não conseguir alívio aonde ele busca ajuda. Alguém pode dizer para a gente, mas às vezes ele não merece. Nós não temos aqui que preocupar com isso. E essa linguagem que nós usamos é uma linguagem de desculpa nossa. Nós não estamos aqui para poder classificar as pessoas se elas são merecedoras ou não da ajuda de Deus. O nosso papel é de acolhimento. E o que parece ter acontecido aqui é uma falta de acolhimento. O homem que estava no meio da multidão, quando Jesus pergunta sobre o que falavam, ele toma a voz e fala assim: eu, Senhor, eu vim cá trazer meu filho doente. Eu trouxe para que os seus discípulos curassem e eles não foram capazes disso. Eu posso, e certamente, eu digo que a grande maioria de nós não poderia fazer esse movimento de grandeza de Jesus com tranquilidade. Mas nós poderíamos ter acolhido esse Pai de uma forma diferente, em que ele encontrasse pelo menos esperança. Que ele encontrasse apoio, sustentação, explicação, esclarecimento para as coisas que aconteciam. Mas ele não encontrou nos discípulos nada dessa situação. E é por isso que Jesus se dirige a eles, chamando-os de uma raça incrédula e pervertida. Porque nós somos criaturas que a nossa fé, ela é tão firme quanto um prego em cima de um prato de pão. A nossa fé, ela não dá conta de lidar com os nossos desafios. Quantas vezes nesses anos de trabalho doutrinário, dentro do lugar e da forma que eu tenho que trabalhar, eu já ouvi espíritas, diante da luta, questionar
se Deus é realmente bom, porque coloca uma dor na vida dele que ele acredita não ser merecedor. Quantos não são os indivíduos que, mesmo frequentando anos a fio uma reunião mediúnica, vivem questionando se aquele é espírito ou não é espírito na vida? Eu não sei até por que o indivíduo vai para um lugar desse. Fica 10, 15 anos para ficar discutindo uma situação em vez de trabalhar. Porque um indivíduo desse numa reunião, ele não ajuda, ele atrapalha. Quantos de nós, não perguntamos, será que realmente eu fiz alguma coisa antes para estar passando por isso? Isto é incredulidade. E nós vamos ver que a postura desse homem em sofrimento, ela é talvez mais sincera do que a postura dos discípulos. Porque na hora que Jesus diz a ele, todo aquele que crê tudo pode, ele diz, socorre-me, Senhor, eu creio, mas socorre-me na minha falta de fé. Ou seja, ele reconheceu que ele acreditava, mas ele tinha certeza que o que ele acreditava não era suficiente para aquilo que ele precisava na vida. E eu fico questionando dentro de mim, aonde está a nossa fé? Eu não estou falando da fé de vocês, da fé de todos nós. Aonde está o nosso lugar, a nossa postura, a nossa vivência diante dos desafios da vida? Quem somos nós diante do pedido de alguém que, em nome do Cristo, nós façamos algo por ele? A maioria balança, muitos fogem, e alguns tremem e fazem alguma coisa, mas esse tremor compromete a possibilidade de ajuda. Temos que ter esta avaliação dentro de nós, esta percepção, que esta casa, como tantas casas que aqui estão representadas por nossos companheiros que nós conhecemos aí, das diversas casas dessa cidade e de outras regiões, todos nós temos que estar preparados, porque somos, querendo ou não, merecedores ou não, dignos ou não, referencial do Cristo para muitas criaturas. E como acontece? E o que é esse referencial? Porque esse jovem era um jovem que estava numa condição que competiria, se fosse hoje, a assistência de uma casa espírita. Porque ele estava num processo de obsessão. Ele estava sob a força de um espírito doente. E até onde eu consigo entender, isso é trabalho para todos nós. E será que se isso acontecesse hoje, e alguém nos buscasse nesse lugar, nós teríamos a firmeza de ser esse referencial e ajudar? Certamente, muitos pensaram que não são. E se a gente não é, está na hora de ser.
Está na hora de mudar de lugar. Está na hora de mudar de posição, de deixar de ficar discutindo as coisas que interessam aos escribas e trabalhar naquilo que é a nossa obrigação, o nosso papel. Jesus, então, faz aquilo que eles não fizeram. Traga o jovem até aqui. Traga esse jovem até aqui. Imediatamente, quando a criança chegou, o jovem chegou ali, ele teve uma convicção. Que, na verdade, também era uma atuação daquele Espírito. Que, rebelando-se contra a autoridade de Jesus, tentou mostrar que ele tinha poder. Embora errado, ele era melhor de serviço para os discípulos, porque ele pelo menos usou daquilo que ele acreditava. Ele peitou a autoridade de Jesus acreditando ter poder. Porque a gente, quando foge desse lugar, não peita o papel da nossa responsabilidade, e deixa para as criaturas um comprometimento grande. E aquele espírito então faz com que haja uma convulsão, e o pai se desespera diante daquilo tudo e pede socorro. E é quando ele ouve do pai, faça tudo o que possa. E Jesus responde a ele: tudo pode aquele que crê. Nós podemos fazer se nós acreditamos. Há um filme que é uma comédia, uma crítica, e não é isso que eu quero trazer aqui, um filme americano que foi traduzido para o português de uma forma muito jocosa, porque diz que fé demais cheira mal. Fé demais cheira mal. E é uma história, é uma severa crítica aos pastores que fazem o show business do Evangelho nos Estados Unidos. E esse pastor, com o grupo dele, viajava por cidade e fazia shows, e era tudo montado, era coisa falsa, os paralíticos, os cegos, era tudo gente deles comprada, e eles tinham todo o monitoramento de ouvido. Então, alguém chegava e ele perguntava: como é que você é? Essa é a primeira vez que você está... você está com câncer no fígado, é isso. Vamos orar. Aí ele colocava o indivíduo na cadeira certa e avisava: cadeira 3 da fila 2, câncer de fígado. E aí isso era passado para o pastor. Na hora ele virava assim: você, irmão, porque ele estava na cadeira, que está com câncer de fígado. Aí o irmão falou assim: olha, ele tem a palavra de Deus. E nesse fato que parecia todo mundo durando, uma jovem que tinha um irmão deficiente físico passou a seguir esse pastor para que ele curasse o irmão dela. E aquele era um incômodo, porque ela cobrava que ele olhasse para o irmão, cuidasse do irmão, mas aquele não era o caso dele. Só que acontece um dia que durante aquele momento de oração, ele não teve como evitar, e ele teve que envolvê-lo. E quando ele envolve o menino se levanta, curado. E o pastor fica louco, porque ele não consegue entender, ele se desespera, porque ele não tinha fé para acreditar que aquilo aconteceu. A fé, na realidade, foi da irmã e daquele jovem que persistiram buscar aquilo. E é isto
né, que a gente vê nesse pai, né, quando ele diz: eu creio, mas, né, me socorre na minha falta de fé. Se nós nos acreditamos senhores de falta de fé, nós precisamos buscar essa ajuda. Porque enquanto eu não crer, eu não vou poder fazer nada. Porque a frase me diz que tudo pode aquele que crê. E eu não sei se a inversão é verdadeira, mas ela é perigosa. Nada pode aquele que não crê. Então nós, né, temos que pensar: por que minha vida não melhora? Por que a minha situação não é financeira, não, estou falando de vida inteira. Por que eu continuo sendo a mesma pessoa, o mesmo brigão, o mesmo indivíduo irresponsável, a mesma pessoa que todo dia fala que quer parar de beber e não para, a mesma pessoa que todo dia levanta e diz que não vai exasperar e que daqui 15 minutos está gritando com o chofer do ônibus, isso e aquilo outro? Por quê? Será que eu acredito realmente no que eu faço? Porque Jesus afirma para nós que tudo pode aquele que crê. E Jesus então vai dizer àquele espírito, né, que era para que ele saísse daquele jovem e não mais entrasse. O Oda ainda brigou para não sair, sai com dificuldade, e quando ele se afasta, a criança fica como se estivesse morta. Por que isto? Por que essa situação? Uma explicação primeiro, que o sofrimento era tão grande que o desgaste do processo de subjugação, que esse é uma obsessão por subjugação, tirou as energias do jovem. Quando o espírito se afastou, ele não conseguia nem se levantar. Mas há uma outra condição que a gente pode pensar, que é a condição das criaturas que vivem uma simbiose no processo espiritual. E que aquele jovem, quando o espírito se afastou, né, ele ficou mal, porque a sintonia de um e de outro sustentava aquelas duas criaturas. A gente vê isto muitas vezes narrado pelos espíritos em diversas obras dentro do movimento, né, dentro da literatura espírita. Um livro que nós lançamos no ano passado, né, é um livro que a gente não tinha trazido ainda para Piauí, que é uma psicografia, né, editada pelo Espírito Carlos. Ele conta fatos reais acontecidos no Hospital Espírita André Luiz. E ele narra uma situação de uma mulher, né, que aborta e que o espírito fica ligado a ela, uma doente que eles foram convidados a atender e que foram orientados naquele momento que não tentassem separar o espírito que foi abortado da mãe. Eles foram levados para o ambiente do Hospital André Luiz, e nesse contexto e nessa situação, eles foram trabalhando as duas criaturas até que o espírito que foi abortado pudesse afastar. Mas
A situação daquele paciente, né, daquela mulher, ela é tão grave que narra-nos o Carlos que nessa vida, né, nessa encarnação, ela não teria mais lucidez e permaneceria na loucura pelos grandes desvios que ela trazia na vida. Então, às vezes, a atuação querendo afastar os espíritos de imediato, sem buscar entender com propriedade o que está acontecendo, em vez de ser um bem, pode ser um mal. Pode ser um elemento complicador. E para isso, a gente tem que ter fé. Para isso, a gente tem que se dispor a fazer mais e um pouco mais para as criaturas. Para isto, né, a gente tem que se mudar. Porque Jesus dá a mão àquele jovem e ele se levanta. E quando eles entram em casa, no particular, os discípulos viram para Jesus: por que nós não conseguimos fazer? E o evangelista Marcos nos relata que esse tipo de espírito, né, só se afasta com oração. E o evangelista Mateus coloca que essa casta, né, de espíritos só se afasta com a oração e o jejum. Por que isso? Será que os discípulos não oraram? Ou será que a oração foi a oração que a maioria das vezes a gente faz? Porque muita gente começa a orar, falar: Pai, isso, aquilo, outro. Quando ele vê, ele está pensando no negócio que ele vai fechar amanhã. Ela está pensando em qual a comida que vai fazer na hora do almoço amanhã. E a prece e a conversa com Deus já foi embora há muito tempo. A nossa conversa com Deus muitas vezes é muito curta, né, e de pouca disponibilidade interior. Por isso, talvez que Jesus tenha acentuado que, né, e pontuado de uma forma a ser revista, a postura dos fariseus, que repetiam muitas orações, acreditando que muito repetindo, eles seriam atendidos. Quando a gente começa a repetir muito, a gente vai perdendo a noção dessas coisas. É preferível orações curtas, mas que sejam profundas de coração. E que jejum é esse? Jejum de alimentar, de comer? Isso pode ajudar. Falar que não ajuda do ponto de vista da melhoria espiritual é falso. Porque nessa condição de buscar um jejum respeitoso, religioso, você purifica o corpo, limpa de toxinas e consegue determinadas energias. Mas, né, eu lembro, né, que esse jejum é muito mais um jejum dos nossos maus atos do que um jejum de alimentação. Se a grande maioria de nós passar o dia inteiro sem falar mal de ninguém, a gente vai estar no show, porque a gente fala mal das pessoas o dia todo.
E quando a gente não fala dos outros, a gente fala da gente. A gente ainda aproveita para falar mal da gente. Acabou a lista de quem podia falar mal, a gente começa a falar, mas eu sou de Guarudo mesmo, né? Falei isso, que não presta, essa coisa. Né? Jejum disso. Jejum da intolerância. Jejum da vaidade, do orgulho. Né? Que são posturas que nós precisamos ter e que o Cristo tem, né? Porque ele não tinha, ele tem, né? Para alcançar os resultados que são precisos. Ele não diz à toa que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais. Nós só não fazemos porque nós não nos colocamos nessa condição. Nós perdemos tempo brigando com a multidão da vida, com a multidão dos nossos problemas, com a multidão de tantas coisas, e não fazemos, né, um movimento de melhora verdadeira dentro de nós. E é por isso que no início eu questionava a questão da cura. Porque a verdadeira cura, ela é uma autocura. Como diz o livro do Dr. André, cura e autocura. A verdadeira cura, ela acontece através de nós. Mas alguém poderia me dizer, mas Jesus curou esse jovem. Jesus tirou esse espírito. Nós não temos a narração do que aconteceu. Mas o espírito de Amélia Rodrigues conta-nos numa das mais belas páginas do livro Primícias do Reino que Jesus tinha ido estar com Pedro. E chegando à casa do amigo, à beira do lago de Tiberíades, encontrou a sogra de Pedro adoentada. E ele, né, a envolveu energeticamente e ela melhorou. Ele nada disse e talvez esperasse que aquilo ficasse dentro daquele lar. Mas no dia seguinte, todas as pessoas da cidade já estavam sabendo que Jesus tinha curado a sogra de Pedro. Quem foi fofoqueiro, ninguém contou, mas que teve. E Jesus, então, quando viu, estava na porta da casa de Pedro, né, uma centena de pessoas pedindo ajuda. Entre elas estava uma jovem que era muda e que, segundo o relato, ela estava possuída pelo Espírito, que logo depois de ser afastada, ela voltou a falar. E narra ainda que naqueles dias, os homens trouxeram num catre um paralítico que não podia se dirigir a Jesus. E não encontrando maneira de entrar pela porta, subiram, tiraram do telhado
e desceram aquele cárcere em frente a Jesus. Quando aquele homem chega diante de Cristo, se desenvolve um diálogo muito bonito. Porque sem que ninguém dissesse, Jesus chama pelo nome, fala com ele e diz a ele, levanta-se e anda. E o jovem andou. Foi um dia de muitas curas. Foi um dia de grande procura. O sol já se punha. E Pedro, chegando à porta dos fundos, olhou o semblante de Jesus, que se mostrava cansado. Adentrou como dono da casa, pediu licença e retirou o mestre, dizendo que ele precisava descansar. E levou Jesus à beira do mar. E os dois se sentaram numa árvore, observando o lago de Tiberíades. De repente, Jesus, que estava em silêncio, passa a verter dos olhos lágrimas. E quando o discípulo percebe, olha e se incomoda. Mas tenta resolver a coisa. Por que choras, Senhor? Certamente, Senhor, choras de alegria, porque hoje fizestes muitas curas. Choras pela mensagem que levaste do Pai àqueles homens. O mestre continuou em silêncio. E Pedro volta a perguntar: por que choras, mestre? E ele disse: choro pelos homens que não conseguem compreender a mensagem de Deus. Choro pelas almas infelizes que não conseguiram entender tudo que foi feito. Pedro pergunta: por que dizes isto? E ele então começa a dizer: lembra-te daquela jovem que pela manhã foi trazida diante de mim e que não falava. Agora mesmo ela se encontra em casa, brigando e ofendendo a sua mãe. E se lembra daquele homem que os amigos se sacrificaram, trazendo-o carregado até a mim para que fosse curado. E que saiu daquele lugar carregando o seu cárter, andando. Ele saiu daqui, foi diretamente para a taberna. E nesse momento, bêbado, comemora a sua cura, envolvido por situações de grande dificuldade. Choro porque a mensagem do meu evangelho não consegue atingir o coração dos homens. É essa a mensagem que nós precisamos entender. Não adianta levantar o corpo, não adianta a aparente equilíbrio da mente, se eu não souber usar tudo isso na minha vida. Porque a verdadeira cura identifica uma mudança de comportamento do homem num comprometimento verdadeiro com a mensagem de Jesus.
a mensagem de Jesus é bastante clara. É um convite ao amor. E este amor vivido é a prova real da fé. E não sou eu que digo isso. É o apóstolo Tiago, em sua epístola, que nos afirma que a fé sem obras é morta em si mesma. Este é o processo de cura. O processo onde internamente eu me vejo diferente. E apesar de tudo, eu grito e peço: socorre-me, Senhor, na minha falta de fé. Muito obrigado e muita paz para todos.